Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui em mais esta oportunidade que Ele nos dá para adorá-lo. Amém. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus vivo, em mais esta noite. Viemos aqui para ouvir a Tua palavra, ó Pai. E cremos que mais uma vez sairemos daqui ajudados, abençoados, animados, encorajados, pois é isto que a Tua palavra provoca em nossas almas, em nossas vidas, ó Pai. Ânimo para continuarmos a nossa jornada. Dê-nos um bom tempo. Agora pedimos que aceite a nossa adoração, o nosso culto nesta noite. Pedimos isso com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar cantando o número 122. Grande amor Deus por ti revelou. 122. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver. Vamos cantar? Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Vamos cantar isso também? 128 do seu idade. Eu tenho um livro
Deus. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É este livro, a palavra de Deus, que tem nos conduzido à vida eterna. Somos felizes por termos este livro, a santa palavra do Senhor. Nós damos as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão nos visitando nesta noite, o que para nós é sempre uma honra, uma satisfação tê-los nos nossos cultos, que são realizados todas as quartas e sextas, iniciando às 18h30 com o programa Fé para Vencer. Aos domingos nós temos trabalho aqui na igreja, iniciando às 8 horas da manhã, escolinha com as crianças, e logo após a escolinha com as crianças temos a escola dominical. Às 13h30 após o almoço, temos um trabalho maravilhoso aqui no pátio superior da igreja, trabalho dirigido ali pelo irmão Magno, também o irmão Lourinho, para todos os irmãos que ficam aqui na igreja o dia todo, tá? Então, após o almoço, às 13h30, nós temos esse trabalho maravilhoso aqui no pátio superior da igreja. Às 16h30, o companheirismo com a mocidade toda a igreja junto, e às 18 horas o nosso culto da noite. Temos a nossa igreja em Taguatinga, onde os cultos são realizados todas as terças, iniciando às 19h30. Aos sábados, os nossos cultos ali em Taguatinga, eles iniciam às 18 horas. Lembrando que todos os nossos cultos são transmitidos através da nossa página na internet. O endereço da nossa página é tabernaclodafedf.org.br. Temos o nosso programa Fé para Vencer, que vai ao ar diariamente através da Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta-feira, no horário do meio-dia a 1h da tarde, é 1 hora de programação. No sábado, o nosso programa ele é apresentado pela manhã, das 7 às 8 horas da manhã. Então, todos os dias nós temos 1 hora de programação Fé para Vencer, nos nossos lares, em nosso trabalho, aonde quer que você esteja. Se você tiver internet ou rádio ali que pega a Rádio Redentor, você pode estar acompanhando os nossos programas. Nós queremos enviar a nossa saudação, nosso Deus os abençoe, a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nesta noite, através da nossa página na internet. Lá na Alemanha, em Frankfurt, está a irmã Conceição Picotto. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. Em Goiás, em Acreúna, o irmão Emílio Cunde e também a irmã Ingrid. No Valparaíso, a irmã Arlinda Neri, também a irmã Catiúcia Sabino. Em Minas Sul, o irmão Jorge Cunde e também a irmã Diva. Em Iaciara, a irmã Coraci. No Novo Gama, a irmã Ana e família, o irmão Lucas, a irmã Elaine e filhos. Em São Miguel do Araguaia, a irmã Palmeirinda Pinheiro, também o irmão Arlindo Fernandes. No Jardim Gá, o irmão Zeferino e a irmã Yara, a irmã Brasilina, o irmão Pedro, a irmã Daniele, a irmã Dalvirene Matos, o irmão Miguel, a irmã Marli, a irmã Daiane, a irmã Elisa, a irmã Vânia, o irmão Ivan Alves e também a irmã Camila. No Jardim ABC, o irmão Fernando e a irmã Josiane. No Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Inaldo e família, também a irmã Delci. Em Taguatinga, a irmã Fátima. No Recanto das Emas, o irmão Samuel Marques e também a irmã Letícia. Em Vicente Pires, o irmão Isaac e família. No Gama, a irmã Meire Borba. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, a irmã Milza e família, o irmão Rafael e a irmã Daiane. Em Poços de Caldas, o irmão José Correia. No Paraná, em Água Boa, o irmão José Carlos. Em Curitiba, o irmão Lorival e família. No Pernambuco, o irmão Pacheco e família. Em São Paulo, no Glicério, o irmão Edilberto, a irmã Luzinete. Em São Manuel, o irmão José Ferreira e família. Em Jaú, o irmão Jesus e a irmã Clares. Em Mogi das Cruzes,
o irmão Ricardo e também a irmã Eliana, e outras 65 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a todos nós nesta noite. Cremos que Deus falará através de nossos corações, através da palavra. Eu convidaria o irmão Edinho para vir orar por esses nomes que foram enviados até aqui. Nós vamos orar nesta noite por Lucas Henrique, também Benedita Clementino. Se você tem uma necessidade nesta noite e não enviou seu nome por escrito, mas quer fazer isso conhecido diante de Deus nesta hora, levante uma de suas mãos, crendo no poder da oração, que Deus pode restaurar a sua saúde, te trazer alívio, paz, gozo, alegria. Mesmo os irmãos que estão nos acompanhando através da nossa página, esteja em espírito e Deus ouvirá, atenderá a sua necessidade. Nosso grandioso Deus, Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em Tua casa, Senhor, lugar onde nós podemos entrar para falar com o Senhor, mesmo com vergonha de nossos pecados, Deus. Deus, é com vergonha, Deus, que nós falamos com o Senhor. Nós tentamos, Deus, ser um cristão verdadeiro, genuíno. Mas todo instante nós estamos entristecendo o Teu Espírito Santo, Deus. Não é porque nós queremos, não, ó Deus. É porque nós somos pequenos demais, Deus. Nós somos necessitados da Tua misericórdia, Deus. Nós necessitamos da Tua graça, Deus. Oh, Deus, quantas vezes nós pensamos em fazer o certo, mas todos os dias nós falhamos, Deus. Todo instante nós falhamos. Mas, Deus, existe um sangue, ó Deus, que nós podemos olhar para Ele e falar com o Senhor através dele. Suplicar mais uma vez o Teu perdão, ó Deus. Deus, perdoa nossos pecados, Senhor. Nós precisamos de ter contato com o Senhor. Nós precisamos falar com o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Ó Deus, nós somos pequenos, miseráveis mesmo. Mas nós amamos o Senhor, ó Deus. A única coisa que nós podemos mostrar para o Senhor é o desejo de ser um cristão verdadeiro, Deus. Socorre-nos, Deus. Socorre-nos, Deus. Nós somos um gin. Nós somos um gin, Deus. Oh, Deus, por favor, mais uma vez, olhe para nós, ó Deus, com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Nós não merecemos, Senhor, nós sabemos disso. Mas, Deus, nós precisamos, ó Deus, de ter o sinal. Nós precisamos, ó Deus, de enchermos do Teu sinal. E é só aqui, ó Deus, é só com o Senhor. Perdoa-nos, Deus, mais uma vez. Nós suplicamos pela Tua misericórdia, Tua infinita graça. Perdoa-nos, ó Deus. Pai querido, também tem aquelas pessoas que estão lá fora, precisando, ó Deus, da Tua mão. O profeta disse, ó Deus, e assim é, que o homem não procura Deus, mas é Deus que procura o homem.
Ó Senhor, nesse instante, eu e a tua igreja, com levantar de mãos, nós suplicamos ao Senhor, vá de encontro àquelas pessoas que estão lá fora, ó Deus. Perdoa-as, procure o Senhor. Aqui é o lugar delas, Senhor. São teus filhos, teu escolhido antes da fundação do mundo. Nós suplicamos com perdão de nossos pecados. Aquelas pessoas também que se encontram ouvindo, que vão ouvir a tua palavra aqui através da internet, ou amanhã ou depois, através de uma gravação. Que a tua misericórdia e teu amor possa alcançar cada um, ó Deus. Pai, também aquelas pessoas que estão enfermas. Deus, eu não posso, Deus, como o pastor Adalto, como o profeta, como outro irmão aqui que tem um sinal, expulsar a Satanás. Eu não vejo, Deus. Porque talvez ele zombaria de mim e perguntaria: quem é você? Mas Deus, eu continuo sendo filho do Deus vivo. Deus, eu estou lembrando do nome da irmã Benedita, Senhor, que ali se encontra. Que diferença faz uma dor de cabeça, o problema que ela está agora? Nenhuma, Senhor. Nenhuma. Então eu e a tua igreja aqui nesse momento, Senhor, nós te clamamos que o Senhor coloque o seu sangue entre ela e aquela doença, Deus. Porque aí sim, ó Deus, não sou eu não, é o Senhor. Nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, liberte-a, Senhor. Que toda aquela doença saia, Deus, que ela seja curada. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão de nossos pecados, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, essa oferta e os ofertantes, para a honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Adoremos a Deus com as nossas ofertas. A pastor, the great so-and-so times so-and-so, so priestly and godly, walking out in these big robes and things like that. They call that beauty. Ó, é o pastor, o grande assim e assim, vezes assim e assim, tão sacerdotal e piedoso, sai com seus grandes trajes cerimoniais e coisas assim. Chamam isso de beleza.
But the real saints of God looks for the character of the vindicated word. Porém, os verdadeiros santos de Deus buscam o caráter da palavra vindicada. That's what the saints did in that day when they seen Jesus. Foi isso que os santos fizeram naquele dia, quando viram Jesus. He was nothing to look at, but they seen God was in him. They seen God was with him. Ele não era nada para se olhar, mas eles viam que Deus estava nele. Eles viam que Deus estava com ele. That's how that those Joab and those characters with David, a little old fellow, but they seen the man was in him. Foi assim que aqueles Joabe e aquelas personalidades com Davi, um sujeito pequeno. Porém, eles viram o homem que estava nele. They seen that God was in him and they knowed he was coming into power someday. Eles viram que Deus estava nele e eles sabiam que ele chegaria ao poder algum dia. They once slew them other 5 brothers of Goliath, single-handed. Um matou aqueles outros 5 irmãos de Golias, sozinho. One killed 300 men when some women was picking some beans for dinner. The army had gone away and he took a spear and killed 300 men, Philistines. Um matou 300 homens, quando algumas mulheres estavam colhendo um pouco de feijão para o jantar, e o exército tinha ido embora, e ele apanhou uma lança e matou 300 homens filisteus. Character! Why? They stayed right by David. They know the anointing was upon him, and they knowed he was coming into power. Caráter! Por quê? Eles permaneceram exatamente ao lado de Davi. Eles sabiam que a unção estava sobre ele, e eles sabiam que ele chegaria ao poder. A pure picture of the church today that'll stand by the word. Um puro retrato da igreja hoje que permanecerá ao lado da palavra. We know it's going to be made vindicated. We know it's coming into power someday. Nós sabemos que ela será feita vindicada. Nós sabemos que ele chegará ao poder algum dia. Although Saul, he was a fugitive from the rest of the nations, but they knew he was coming into power. Apesar de Saul, ele era um fugitivo das demais nações, porém, eles sabiam que ele chegaria ao poder. We know he's coming into power too, so we take that word and stand right there. No matter what it costs. Nós sabemos que ele chegará ao poder também, de modo que tomamos essa palavra e permanecemos aí mesmo, sem importar o quanto custe. We have to agradecemos, Senhor, por este privilégio de estarmos aqui na Tua casa nesta noite, para ouvir Tua palavra. Já temos ouvido tanto, Senhor, nesta noite, e temos sido ajudados. Agora continue falando conosco, porque somos um povo necessitados de Ti. Deixa a palavra descer em nossas almas. Ela só faz bem para nós. Ela nos educa. Ela coloca nós nos trilhos do Evangelho. Nós, como humanos, somos devedores. Precisamos cada dia de um ajustamento melhor. Perdoa-nos, santifica-nos e abençoa-nos. Tudo é pela Tua palavra esta obra. Redenção, é ela que opera em nós. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom estar aqui, ver cada irmão, esforço de cada um para vir na casa de Deus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanham também pela internet. Deus possa tocar na alma de cada um. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia sem perca de tempo. Ler a escritura que o profeta usou para pregar a mensagem, o sinal. Estamos estudando a mensagem, o sinal, todas as feiras,
e nós vamos prosseguir nesta noite. Êxodo capítulo 12, verso 12 e 13. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. A palavra êxodo quer dizer saída. Você crê que nós estamos na nossa saída aqui desta dimensão? Lá eles estavam saindo de uma terra para outra terra. Aqui nós estamos saindo de uma terra natural para uma terra espiritual. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Isso é muito forte. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Esta era a exigência, a única exigência para que o juízo não caísse naquela casa, era aquele sinal do sangue do animal. Hoje nós temos uma única exigência, uma única. Obediência à palavra, é única. Eu passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor, ajude-nos a tentar para esse único requisito de Deus, para que a praga de mortandade não atinja a nossa casa, nossa terra, nossa família. Ajuda-nos a conservar, Senhor, a Tua palavra viva dentro de nós. Seus valores, sim, Senhor, não nos deixe transgredi-los, porque transgredi-los significa morte para nós. Ajude, nós queremos vida, nós queremos viver. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós paramos o estudo na sexta-feira passada, na página 26, no parágrafo 171. Nós vamos prosseguir nesta noite o estudo na página 171, mensagem sinal. Você que não trouxe a sua, preste bem atenção aqui na leitura. Eu creio que todos nós vamos ser abençoados. Requisito que Deus requereu para aquele êxodo, aquela saída do Egito, uma terra natural, para a terra de Canaã, que também era uma terra natural. Mas, se não aplicasse aquilo, parecia uma coisa esquisita, né? Matar um cordeiro e passar o sangue na verga da porta. Cheira mal, Senhor, esse sangue, passa 2, 3 dias, cheira mal. Não interessa, ele pediu sangue, é sangue. Lá na sarça ardente, ele pediu a Moisés tirar a sandália. Tinha que ser a sandália, não podia ser a camisa, outro órgão, tinha que ser a sandália. Feliz de nós em fazer aquilo que o mestre pediu. E isto é mecânico, nós temos que entender isso, que isto é mecânico. O que o mestre pede a nós fazer não é coisa do outro mundo que não podemos. Coisas que não podemos, ele nem pede, é ele que faz por nós, ele completa por nós. Por exemplo, ser cheio do Espírito Santo. É ele que completa. Ao ver a nossa obediência, ele completa nos dando o Espírito Santo. Mas aquilo que é mecânico é a base, para que o concreto possa descer. Igual aquela pedra de coroa lá sobre a pirâmide, que é o amor, que é o próprio Deus. Jamais aquela pedra de coroa desce se não tiver uma base. E a base é as 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Esta é a base. Se não existir esta base, vai descer a pedra de coroa aonde? Não tem aonde. Não tem aonde descer. E essa base deve estar em nós. Em nós, que é os fundamentos, é aquilo que é mecânico.
Devemos lutar para aquilo que é mecânico, nós colocar nos devidos lugares. Porque se nós colocarmos aquilo que é espiritual, Deus colocará por nós. Isto é para o leigo, para o douto, para o alto, para o baixo, para o bonito, para o feio, para o rico, para o pobre. Para Deus não tem diferença de raça, de cor, de materialismo. Isso é para todos que desejam ir ao céu. Só tem um requisito, e o requisito é esse: é pôr em ordem o mecânico, o que é mecânico, o que é natural, o que cabe a nós. Para ele ressuscitar a Lázaro, primeiro ele pediu que tirasse a pedra, que ele era o mecânico. Aquilo cabia a eles fazer, porque muitas vezes nós cruzamos os braços e atribuímos tudo a Deus. Deus fará por mim, Deus fará por mim, Deus fará por mim. Quando muitas coisas são mecânicas que cabe a nós dar o primeiro passo. Segundo passo, eu tenho dito, nós nunca atingiremos a longevidade enquanto não decidirmos dar o primeiro passo. Por exemplo, você vai daqui a São Paulo. Enquanto você não decide dar o primeiro passo, segundo, terceiro, rodar o primeiro quilômetro, segundo, terceiro, quarto, você nunca vai atingir a quilometragem daqui lá. Então tem que ter uma iniciativa, e essa iniciativa deve estar em nós. Iniciativa de ir para o céu. É uma grande iniciativa, admiradora, maravilhosa, mas tem que estar em nós. Nós temos que trabalhar ela dentro de nós. Isso não se trabalha de braço cruzado. Braço cruzado, sem orar, sem ler a palavra, sem fazer alguma coisa nesse sentido. Tem que ter uma iniciativa do nosso lado. Para irmos nesta jornada ao céu, temos que trabalhar, fazer aquilo que é mecânico, que é irmos ao céu. Ir ao céu não é só espiritual, não, senhores. O diabo tenta nos enganar, nos seduzir. Pensar que ir ao céu é um desenvolvimento, é uma obra, é só espiritual. Não, não, não. Ela tem muito de mecânico na coisa, muito de material. Por exemplo, fechar a boca, não falar da vida alheia, orar, dobrar o joelho com vontade ou sem vontade, ler a Bíblia, ler a mensagem com vontade ou sem vontade. Isso é mecânico. Isso é ir ao céu. Isto é ir ao céu. Há muitas pessoas que querem ir ao céu, mas carregado as acomodações da vida, né? Se é elogiado, se não é elogiado, não vai. Tem que ser elogiado, mimado, não pode ser corrigido. Ora, como é que nós vamos para o céu sem ser corrigido, gente? Nossa carne é uma falha total. Nós vamos para o céu deixar a revelia, a carne, a revelia? Nós vamos para o céu da boca da onça. Céu da boca da onça. Nossa carne precisa ser corrigida 24 horas por dia. Quem disse isso foi o profeta de Deus. Ele disse: eu peco 10.000 vezes por dia. Pecamos em palavras, por obras, por pensamentos. E devemos sempre estar discernindo o nosso espírito. Discernindo o nosso espírito para ver se o nosso espírito está bem com a palavra. Porque se o nosso espírito não estiver bem com a palavra, muito menos a nossa carne, muito menos nosso destino eterno vai estar bem. Devemos ver aonde está o problema, como o baiano disse, vê onde você quebrou a rodilha, vai lá e busca ela, caiu lá, onde você quebrou o pote, né? Busca a rodilha onde você quebrou o pote. Devemos sempre revirar as pedras, a mensagem esteja certa de Deus. O irmão Brano ali no início, ele fala muito sobre esta frase, revirar as pedras de nosso caminho e ver aonde erramos, aonde precisamos consertar, aonde falhamos.
Isso é para ter deslanche na nossa vida espiritual. Muitas vezes nossa vida fica empacada. Rodamos, ficamos igual a Israel lá no deserto. Rodava, aparecia no mesmo lugar. Por 40 anos. Era um trajetório que podia fazer em 4 dias. Demoraram 40 anos. Rodava, ficava no mesmo lugar. Por causa de pecado encoberto. Falhas sem confessar, pecados sem confessar, rebeldias. Deus não leva rebelde para o céu, não. Enquanto não converter, Deus não leva, não. E às vezes é um eleito e fica impedindo os outros ir por causa da rebeldia dele. Deus tem que segurar a coisa por causa da rebeldia de um, de dois. Irmão Brana fala isso na mensagem Adoção, volume 1. Às vezes a pessoa é eleito e os outros têm que esperar, né? Como Paulo disse em Coríntios 11, verso 34, esperai uns pelos outros. Quando era para estarmos longe, já chegando, lá na nossa terra prometida, mas às vezes por rebeldia, por desarranjo, por maneiras, sem encarar a coisa com seriedade, impedimos, atrasamos a coisa, não é? Que Deus nos ajude a não ser um empecilho na causa, não atrasarmos, mas ajudar a agilizar. O que é ajudar a agilizar? É cuidar da nossa vida. Se cada um cuidar da sua vida, você está ajudando a agilizar aquele dia. Agilizar a vinda do Senhor cabe a nós. O irmão Brana disse que Moisés estava prontinho, mas Deus teve que levar ele para o deserto para ficar 40 anos para esperar o povo de Israel se aprontar. Ele estava pronto, mas o povo não estava pronto. Teve que ficar lá no deserto, lá 40 anos. Porque a coisa estava dependendo do povo, da agilização do povo. O povo tinha se acomodado. E o pecado faz isso com nós, seres humanos. Se nós não tivermos cuidado, é como o pastor Joaquim acabou de falar aqui na fita. Nós vamos acomodando com o pecado. Acomodando, dizendo, que faz mal, que tem só isso. O pastor está enjoado demais, puxando a orelha por causa disso. Olha, se não houver uma voz de Deus no nosso meio, que denuncia o pecado, o diabo entra e toma conta. Tem que ter uma voz que denuncia nossas preguiças, nossos desarranjos, nossas coisas. E esta voz não tem compromisso com um irmãozinho, irmãzinha, A, B, seja amiguinho, não. O ofício não tem amizade com ninguém, o ofício tem amizade com a palavra. O ofício de Deus tem amizade com a palavra. Ele não tem compromisso com ninguém. Compromisso do ofício verdadeiro de Deus é com a palavra. Ai do ofício que tiver compromisso com alguém, como foi Eli, como foi outros. Deus deixa falando sozinho. Deus não fica num lugar desse, que lá tem que passar a mão nas costas, coisa errada. Não. Você nunca vê isso na Bíblia, um verdadeiro profeta de Deus alisando o pecado. Ele chamava e condenava pelas raízes. João Batista chamou Herodes, que era o rei, a autoridade máxima da terra naqueles dias, chamou ele de semente da serpente, de raça de víbora, chamou aqueles sacerdotes, que eram a autoridade máxima das sinagogas, de raças de víbora, semente da serpente. Não importou se ele ia perder o pescoço, mas ele não queria perder o companheirismo com a palavra. É o compromisso com a verdade. Nós não podemos perder o compromisso com a verdade. Tem falha humana? Tem. Tem arranhões humanos? Tem. Como humanos tem. Mas o importante é você de dentro não perder o compromisso com a verdade. Você não perdendo o compromisso e lutar por ela com tudo que você pode,
É a mensagem possuindo todas as coisas, 137. Lutar com tudo que você pode, Deus completará por ti aquilo que você não pode fazer. Amém? Deus quer ver em nós ação. Ação. Deus tem nojo do mundo porque o mundo estacionou. O mundo quer ganhar Deus no grito, ir para o céu no grito. Você quer ver isso? Abra comigo a Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. O mundo quer ganhar Deus no grito, pelas obras, as obras materiais, sem ter nada de espiritual na coisa. Abra a Bíblia, Isaías capítulo 1, verso 11. Diácono também pode ler a Bíblia, viu, diáconos? Isso faz bem para a alma de diácono também, ler a Bíblia. Não é que é diácono que não pode ser crente, não. Diácono é que tem que ser crente mesmo. Bíblia, mensagem, vocês têm que trazer e estar atualizado. Senão não vai ser bênção, não. Não vai ser bênção, não. Isaías capítulo 1, verso 11 até o 18. Veja como estava, como chegou a coisa lá entre Israel. Relaxando e querendo ganhar coisa no grito. Veja. Isaías 1, verso 11. Deus ficou irado com aquilo, que isso vai irando a Deus, gente. Nossos descuidos, nossos relaxos, nossas maneiras pecaminosas, conformando com o pecado. Somos pecadores, somos, mas nós não conformamos com o pecado. Aí está a diferença. Deus quer ver isto em nós. Não é porque somos humanos, somos falhos, pecador, que conformamos com o pecado. Quarta-feira eu tive que puxar a orelha do menino aqui, mas puxar para arrancar mesmo. Eu disse: menino, você está conformado com o pecado, desde criança você está com esse hábito, menino. Vem para o altar orar. A Bíblia diz que a oração da fé muda as coisas. Eu não te vejo você no altar orando, chorando. Está conformado. Tudo que o diabo quer é que nós conformamos com as coisas que ele põe em nós. Porque tudo de ruim não é Deus que põe em nós, é o diabo. O profeta discernia quando uma coisa ruim vinha sobre ele. Ele discernia, ele dizia: eu peguei um espírito ruim ouvindo um pregador no rádio. Quer dizer, discernia, ia para o deserto orar para aquilo sair dele. Senhor, tira essa sujeira de mim, tira esse demônio de mim, tira essa mancha de mim. Agora nós recebemos coisa ruim e não faz mal não, só isso. Só isso? O mal nunca anda sozinho não, meu filho. O mal nunca anda sozinho, pode esperar que vai vir outro. Você deixou aquele ficar, vai vir outro companheirinho dele. Vai vir outra companheirinha dela. E aquilo vai de mal a pior quando você vê, você está lá no fundo do poço, todo atolado, e aí vai culpar. Tadinho de mim, eu sou a vítima. Vítima? Porque você não teve cuidado. O problema é nosso. O problema nunca é de Deus. Nós é que nos acomodamos com as coisas erradas e deixamos o diabo pôr a canga em nós. E aí nos tornamos pobre vítima. Nós somos precisar de umas tacas do Evangelho para não estar reclamando, estar de joelho no chão e dizendo: Deus, essa maneira minha está errada. Nós somos donos de estar advogando em causa própria. Advogando: o fulano está errado, eu que estou certo. O pastor está errado, eu que estou certo. A Bíblia está errada, eu que estou certo. Vai nessa para você ver. Vai nessa, você vai parar no inferno e dizendo que está certo. O mancebo de qualidade só foi para o inferno porque ele pensou que Jesus estava errado. Quem estava certo era ele. Jesus está errado, me exigir demais, ele me exigiu demais. Pegar o que eu tenho e dar aos pobres, isso é demais, está errado. Você disse não. Sabe onde ele foi parar? Leia São Lucas 16, 19. Foi parar no Hades, gritando, urrando. E faz 2000 anos que Jesus contou isso, e até hoje ele está da mesma forma lá, porque ele não mudou. O fogo não queimou ninguém ainda não. O fogo vai queimar no final do milênio. Pessoas, você pode ouvir pregador, essa semana mesmo, ouvi um pregador dizer: fulano está no inferno queimando. Isso é mentira, isso não tem base bíblica. Fogo do inferno é no final do milênio. Que vai queimar todos, haverá a segunda ressurreição,
e aí vai queimar. Quem morreu sem salvação está lá no Hades, sofrendo como mancebo de qualidade, gritando até hoje. Faz 2000 anos que Jesus viu ele lá no Hades, e até hoje ele está gritando: Pai Abraão. O irmão Brana foi lá na mensagem a Almas Encarceradas, e ele disse que ouvia aquele gemido mais triste do mundo lá na região dos perdidos. Leia a mensagem Almas Encarceradas. Por pessoas que não levaram a sério as coisas de Deus. Ninguém vai para lá, irmão. Isso eu garanto para vocês, biblicamente, mensagem, garanto para vocês, ninguém vai para lá se dar lugar à palavra de Deus. Ninguém vai, ninguém vai. Se você tem um coração honesto, que submete a Deus, nem suas falhas te levará para o inferno. Porque o sangue de Jesus te lavará de todo pecado. Que nos leva para o inferno é nossos desarranjos. Que nos leva para o inferno é nossos desarranjos. É nós acostumar com o pecado, e pecado sobre pecado, vezes pecado mais pecado, vira pecadão, e nós vamos tocando a vida igual a Acã. Eu tenho falado isso aqui, não vou parar de falar. Acã pecou, pegou a cunha de ouro, pecou, e foi trabalhar lá com Israel, pensando que a coisa estava normal, não tinha problema nenhum. Nada acusava ele. Até que Josué, Deus teve que usar Josué e gritar: pare! Tem alguma coisa errada no arraial. Nós não fomos chamados para perder. Nós somos chamados para ganhar a batalha. Vamos fazer um check-up, vamos ver onde está a falha. E jogando sorte, a falha caiu em Acã. Aí ele teve que confessar. E aí Josué pegou ele, a família dele, os boi, as vacas, os porcos, os gatos, o cavalo, jogou tudo no vale lá e tacou fogo para não sobrar nada de Acã na terra, porque se sobrasse ainda ia ter coisinha para contaminar Israel. Assim é eu, assim é você. Quando nós descobrir o erro na nossa vida, vamos pegar ele com tudo e jogar, atacar fogo do Evangelho, fogo do Espírito. Vamos queimar o diabo do seu próprio terreno. Essa é a nossa vitória. Aí parou de morrer gente. Israel continuou a batalha ganhando, porque Deus chamou eles para ganhar, não para perder. Deus nos chamou para ganhar, irmãos. Deus nos chamou para ganhar. Ganhar em tudo. Porão as mãos sobre os enfermos e não curarão. É assim? Será sempre cauda e não cabeça. É assim? Não. Deus nos chamou para ganhar, não para perder. Se estamos perdendo, a falha não está em Deus, a falha está em nós. E devemos fazer um check-up em nossas vidas para ver onde está a falha e dizer: Satanás, você está aí no meu cantinho cabeludo, né? Pega a sua mochila e vai embora, rapaz. Eu não vou te alimentar mais não. Ora, gente, primeiro dia, irmão, você vai vomitar, você vai ficar triste porque parou de fumar, mas se você permanecer orando de joelho, esse demônio vai sair. O problema é que você fica dando lugar para ele, não lê a Bíblia, não lê mensagem, não ora, vontade de fumar, vem de novo, você vai fumar mais. Vai fumar mais. Mas entra na presença de Deus. Eu quero ver que demônio que vai resistir à presença de Deus. Demônio é queimado. Esse desejo, esse apetite de fumar, de beber, de prostituir, é queimado, sai. Que na presença de Deus é uma presença autolimpante. Ele tira tudo que não presta de nós. Tira. Deus é bom demais, gente. Lavagem da água pela palavra. Você lembra da Esther? Para ela entrar para ser esposa do rei, ela teve que ficar 6 meses, 6 meses ou 12 meses? 12 meses lavando.
para entrar para ser esposa do rei humano. E nós vamos ser esposa do rei celestial. Quanto tempo nós temos que estar lavando, hein? Tem que estar lavando, viu? No sangue do Cordeiro, que é a sua palavra. Não tente ganhar Deus no grito, não, que não adianta, irmão. É nascer de novo, é que é a via que Jesus nos ensinou. João 3:3. Nascer de novo, isso começa no altar. Irmão Brana diz, não importa que os diáconos te vejam chorando, gritando, não importa, não fique com vergonha não. O importante é que você está entrando. O importante é que você está entrando em Cristo. Não importa que as pessoas riem, zombem de você. Não, pare com essa vergonha. Você tem que ser vergonhoso de ser um pecador. Mas de ser um cristão, você tem que ter orgulho. Orgulho. Ora, gente, eles não têm orgulho de ser um corintiano, um São Paulino. Não tem orgulho de ser um... Agora apareceu um novo Deus aí, é lulista. O homem mais sujo, cheio de condenação. E no entanto reúne e tem povão no lugar dele, é o São Lula. E eles não têm vergonha de defendê-lo não, sabendo que tem coisa séria, não tem vergonha de defender uma mentira. E nós vamos ter vergonha de defender uma verdade dessa? Ah não, irmãos. Não, gente, vamos para frente. Vamos defender o Evangelho com a alma, com o coração. Se há uma verdade na terra, é esta Bíblia. Não vamos envergonhar dela. Mas sabe o que Israel estava querendo ganhar? Deus no grito. Aí Deus ficou irado aqui em Isaías 1:11. De que me serve a minha multidão de vosso sacrifício? Quer ganhar Deus no sacrifício, né? Jejuar, subir no monte. Que dia que Deus, o profeta, mandou nós subir no monte? Ele manda nós subir no monte, mas é o monte da estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aquele monte é que nós precisamos subir, degrau a degrau. Não é monte aí como as denominações. Essa era pentecostal já passou. Eu vou subir no monte para orar. Gente, meu quarto pode ser um monte. Aqui no altar é nosso monte. Não tem que ser pássaro raro, não. Não, você pode orar até no meio da rua, pode ser seu monte. Até no meio da rua. Orar com lágrimas, você recebe o Espírito Santo bem ali. De que me serve a minha multidão de vosso sacrifício? Sai ajoelhado, eu era católico, minha mãe era rezadeira de terço. Tempo ruim de chuva, punha a lata na cabeça e ia ajoelhado com aquela lata na cabeça até o pé da cruz, lá em cima do monte. Se ralava tudo para fazer esse sacrifício para Deus mandar. São Pedro, falar São Pedro manda chuva. Isso não é bíblico, isso tem no Catecismo de Roma, mas não na Bíblia Sagrada. Nós temos que fazer aquilo que tem na Bíblia, não no Catecismo de Roma, não no costume pagão de Roma. Onde tem na Bíblia chá de panela, por favor, me mostre. Onde tem na Bíblia chá de berço, chá de cozinha, chá de festinha de 15 anos para menina. Sabe o que quer dizer esse festinha de 15 anos, né, que chama? Debutar. Sabe o que quer dizer? Um dos sinônimos da palavra debutar, que eles usam muito no aniversário de 15 anos. Um dos sinônimos é esse, é liberar ao sexo. Liberar ao sexo. E nós, ignorantemente, sem buscar significado de palavra, fazendo festinha de 15 anos de nossas meninas. Quer dizer, liberando ao sexo. E libera. Você libera, o diabo vem. O diabo vem e pega. Que Deus nos dê vergonha e nos dê posicionamento cristão. É porque estamos muito atados ao Catecismo de Roma. Nós precisamos estar atados à Bíblia Sagrada.
Amém, irmãos? Nossos costumes devem ser diferentes. Roma tem seu catecismo, o cristianismo tem sua Bíblia. A Bíblia é o nosso livro guia, não é catecismo montado por padre, teólogo, não. Catecismo nosso é a Bíblia montada pelo próprio Deus. Aleluia, e é assim que somos fortes. Começa a sair disso para você ver. Você vai sentindo fraco, você vai sentindo cheio de razão, qualquer coisinha está brigando, qualquer coisinha está apelando. Eu tenho dó quando eu vejo esses irmãos que o pastor não pode corrigir, já está saindo da igreja, já está cheio de razão. Esses irmãos não chegam no céu coisa nenhuma, não sofre correção. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que sofre a correção. Não dá conta de sofrer a correção aqui, vai dar conta de sofrer a correção da besta, que vai ser um ecumenismo ferrado. Gente, nós temos que descer do nosso pedestal, morrer o velho eu. Se você conseguir fazer morrer esse velho eu, você vai ser uma pessoa fácil de trabalhar, fácil de mexer, você vai ser uma pessoa maleável. Mas se você for uma pessoa cheia do eu, é uma pessoa difícil, viu? Pessoa difícil, tudo dói, tudo machuca, tudo apela, tudo leva, não é? Mas Deus responde aqui contra Israel: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e gordura de animais nédio, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Não folgo com sangue. Acabamos de ler aqui, Êxodo 12:12, o sangue vos será por sinal. Mas isso foi por um tempo, foi para o primeiro Israel, nós somos o segundo Israel. Hoje Deus não folga com sangue mais, Ele folga com a vida que estava no sangue. Sangue só para Deus não tem sentido nenhum. Ele quer ver a vida que estava no sangue dentro de nós. Cristo em vós, esperança da glória. E isso se adquire no altar, orando, lendo a palavra dia a dia. Aí no verso 12 ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de Baal, de incenso, é para mim abominação, e luas novas, sábados, e convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. Estão presos ainda em sábado, em luas novas, e diz que vai para o céu. Será que eles não leem isso na Bíblia, que isso está provocando a Deus? Deus não exige isto. 14, as vossas luas novas, vossa solenidade, ave, aquela cara de piedade e vida de sem vergonha, compra e não paga, pega emprestado, não devolve, vidas imundas. As vossas luas novas, vossas solenidades, aborrece a minha alma. Você tem que ler isso ao pé da letra. E se tiver coisa dessa na sua vida, diga: Senhor, e se isso aborrece o Senhor, tire isso de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. A pessoa, nós cansamos a Deus com nossas maneiras desrespeitosas a Ele. Verso 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, veja, mão toda cheia de pintura, lábios pintados, unhas pintadas, levando, Jesus, cabelinho cortado, roupinha sexy, e estende a mão nas igrejas orando a Deus. Sabe o que ele diz? Verso 15, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos,
Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de culpa, de pecado. Às vezes você nunca matou ninguém com arma, mas mata com a língua, falando mal da vida alheia. A gente não mata só com arma, a gente mata com a língua, mata a influência das pessoas, falando mal, desrespeitando. Nós temos que respeitar o anjo das pessoas. Aí no verso 16 ele puxa a orelha: lavai-vos. Ele não está dizendo eu vou ir vos lavar, não. É você, é coisa individual. Lavai-vos. Como, Senhor? Joelho no chão. Joelho no chão é o lugar de lavarmos nossa sujeira. E joelho no chão não é só aqui na igreja, não. Em casa, no meio do mato, onde você estiver, bate o joelho no chão e ora que aquele espírito sujo te deixa. Não alimente espírito sujo em sua vida, que aquilo te leva para o inferno. O mancebo de qualidade está no inferno hoje, porque ele alimentou o espírito errado e não quis dar lugar ao bom conselho do mestre. Ah, é homem falando, é homem, não vou obedecer a homem, não. Eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus vai descer aqui em espírito e falar. Toda a vida Deus usou homem, Deus toda a vida teve teofania. Jesus era a teofania de Deus. William Branham era a teofania de Deus. Um pastor de Deus é a teofania de Deus. Deus usa o homem para ajudar o homem. Graças a Deus somos ajudados. Saia disso para você morrer, saia. Eu posso ler para vocês aqui, pelo menos uns 50 atos de pessoas que saíram vociferando. Como Ananias e Safira, por exemplo, caiu bem no altar. Outros morreram 2 dias, outros no mesmo dia, por sair vociferando, falando de Deus. Olha, se você não pode obedecer, pelo menos se humilhe e diga: Jesus, eu não dou conta, mas tenha misericórdia de mim. Esta é a verdade. Você não dá conta de obedecer, mas não sai falando, não. Saia dizendo: esta é a verdade. Eu não dou conta de obedecer, mas que isto é verdade, é verdade. Deus te honrará por isto. Deus nos honrará por isto. Mas não saia falando, não, que você fere a Deus. E deixar Deus irado é terrível. Veja aqui o que ele está irado. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Aí no verso 16 ele diz: cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Você sabe que aquilo é mal? Por que você continua fazendo, hein? Você é mecânico. Você é mecânico, você pode parar. Cessai, isso é mandamento de Deus. Quando o diabo vier para te tentar, diga: Satanás, a Isaías capítulo 1, verso 16, cessai de fazer o mal. Não vou te ouvir, não. Não, se eu te ouvir, minha alma irá para o inferno. E minha alma não é produto barato, minha alma custou o sangue de Deus. Não, não vou vender minha alma igual a Esaú vendeu sua primogenitura, não. Eu valorizo minha alma. Seja valente. Ah, eu vejo pessoas valentes que você fala uma coisinha, briga na hora. Briga, mas briga feio. Mas no entanto o diabo fala, eles falam: não, tá, eu faço. Na hora de brigar com o diabo, não briga. Briga com a mulher, briga com o marido, briga com o irmão, briga com o pastor. Mas com o diabo fica educadinho, educadinho. Ah, não vamos parar com isso, gente. Até eu não vamos parar com isso, vai parar no inferno. O único inimigo, disse Paulo em Efésios capítulo 6, verso 10. Não é a carne, não é o sangue, mas é o espírito do diabo.
Esse é o único inimigo que nós temos. As pessoas são boas, que não prestam os espíritos maus. Se nós vencermos os espíritos, nós conquistaremos todos, todas as pessoas. Aleluia. Nós temos essa arma, você tem. Essa arma é a palavra de Deus. Deus não nos colocou aqui para causar baixaria. Deus nos colocou aqui para causar inveja para o diabo. Vidas puras, vida honesta, vida sensata, vida cristã, em tudo. Isso é mecânico, gente, isso é mecânico. O diabo chegou para José do Egito, Deus permitiu, disse, pode chegar, vamos ver se vai fazer ele deitar com a mulher de Potifar. Pode chegar. Deus pôde confiar em José. Quando ela arrancou a roupa dele, ele saiu correndo nu, preferiu sair nu no meio da rua correndo, mas deitar com ela, se sujar com ela, jamais. Jamais. Aquele moço lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, no tempo que crente era... Som. Colocaram aquela prostituta lá no quarto com ele. Então me dá som direito aqui no minha caixa. Colocaram aquela prostituta, tá choco, irmão, dá som. E ele, quando viu que não tinha jeito mesmo, amarrado na cama, ele mordeu na língua, cortou a língua e cuspiu na cara dela. E ela teve escrúpulo e saiu. É assim que faz o cristão. O cristão não vende a alma por nada, que a nossa alma custou caríssima, custou o sangue de Deus. Sabe do hino? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Muitos de nós não sabemos avaliar, não. Nós pensamos que a nossa alma custou 10 reais, 100 reais. Nossa alma custou dinheiro que o mundo todo não dá conta de pagar. Me conte, qual milionário, leia João 5, 1 Coríntios, Apocalipse 5, João, chorando lá, porque não tinha ninguém, nem um milionário, que podia comprar a alma do povo, porque a alma custa caríssima. E você pega um valor desse, vender. Mulher vende em troca de um tubo de batom, troca de uma tesourada no cabelo. Eu anotei aqui na mensagem, eu esqueço o nome da mensagem, um sinal que deixa passar por alto, eu esqueço o parágrafo. Mombrana disse, a mulher que corta o cabelo, o marido tem por obrigação repudiá-la. Tem por obrigação repudiá-la. Baseado em 1 Coríntios 11, verso 5. Ela o desrespeitou. Desrespeitou. Então, devemos levar essas coisas mais a sério. Mais a sério. Cristianismo não é coisa que se brinca, gente. Então ele diz, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, tratai os diáconos, sair, visitar, diácono cumprir Atos 6, será que estamos fazendo isto? Ou estamos só aqui vigiando menino, vigiando carro lá fora? Ministério de diácono não é só isso, não. É visitar as casas das viúvas, dos órfãos. Para isso foi levantado lá em Atos 6. Isso faz parte da Bíblia. 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, depois que fizer isto, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão preto como a neve. Depois que fizer isso, seus pecados se tornam branco. Branco como a neve.
só por causa da ação de fazer o que é correto, os pecados negros dissolvem todos. Você está vendo como que a coisa é material, é física, é mecânica? Quando você pôr o mecânico em ordem, os pecados negros se tornam todos brancos. Ele não falou nenhuma vez aqui em orar ainda. Ele não falou nenhuma vez em orar. Ele só falou até agora em pôr as coisas em ordem. Pondo as coisas em ordem, o pecado negro fica branco. Ou você viu ele falando em orar aqui? Não falou não. Ele falou só no material, no físico, no mecânico. Se pormos o mecânico em ordem, já é uma grande coisa. E agora eu acrescento: e se nós orar acima disto e ler a palavra, não fica muito mais leve? Só fazer o mecânico já desmancha o negror do pecado, e fazer o espiritual não desmancha muito mais forte? Isso é como pôr soda numa coisa, derrete na hora. Vinde, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Você veja Israel, que nós não caiamos naquilo que Israel caiu. Vamos ler Romanos 10. Abre sua Bíblia, Romanos 10, verso 2. Veja o que acontecia com Israel. Religioso demais. Mas não adianta nada ser religioso sem entendimento. Sem entendimento. Eu preguei lá em Goiânia sobre, como é que chama a frase? Sobre considerar. Não adianta nada ler a Bíblia sem considerar versículo com versículo, palavra com palavra, e ter entendimento na alma daquilo que você está lendo. Consciência. Veja Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo. Eles eram zelosos demais. Zelo de Deus, zelo pela lei. Dia de sábado não trabalhava de jeito nenhum. Zeloso. Quer ver um Israel bravo? É trabalhar dia de sábado até hoje. Zeloso, mas não com entendimento. Por isso que estão lá, zelosos demais, mas sem entendimento, sem revelação da coisa. Por isso que eles próprios matou o Messias, com todo esse zelo. Saulo de Tarso, com todo o zelo que ele tinha, concordou na morte dos apóstolos, de vários outros cristãos, e concordou até na morte de Estevão. Zeloso da lei. O seu zelo te mata. Está escrito lá sobre Elias zeloso demais. Zelo tem que ser com entendimento, com revelação, misturado com a palavra. Zelo carnal não funciona, tem que ser zelo espiritual. Nós não somos chamados para ser crente intelectual. Crente intelectual coa mosquito e engole camelo. Mas crente espiritual filtra tudo. Glória a Deus. Nós somos chamados para ser rebanhos de Deus. E a primeira coisa a discernir é o Espírito que está em nós, para depois discernir o Espírito que está nos outros. Você sabendo reparar o mal que está em você, você saberá reparar o mal que está nos outros. E você vai limpando sua casa, você não se preocupar com a dos outros, cada um limpa a sua, e tudo termina bem. Aleluia, glória a Deus. Mas veja aqui, foi 12 meses a Esther lavando, para poder entrar na presença do rei. Isso está aqui em Esther capítulo 2, verso 12. Anote aí, Esther 2, 12. 12 meses lavando-se, perfumando, para poder casar com o rei. Nós pensando que só por causa de uma obrinha que fazemos, já podemos ser esposa do rei dos reis. Gente, é muita coisa. O batismo do Espírito Santo não é uma coisa simples, não. Aí eu falei em língua, eu orei pelo enfermo, ele foi curado. Gente, isso é um dos menores dons. O maior dom que existe para hoje,
eu diria, o discernimento de espírito, começar por nós mesmos, discernir o nosso espírito. Esse é o maior dom para hoje. Senhor, que espírito eu tenho? O espírito que obedece à palavra, que cede à palavra, ou um espírito arrogante? Eu, mas eu, pensar contrário a mim está errado. Ora, está errado. Leia Romanos 3. Romanos 3, Paulo diz: todo homem é mentira, certo é Deus. É a palavra. Oh, irmãos, é bom demais falar nisso, não é? E nós falamos e nem começamos a ler a mensagem. Sexta-feira que vem a gente continua, não é? O relógio já mandou parar. O relógio já mandou parar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Irmão Mauro, vem cá orar, vem. Vem cá, vamos orar. Aleluia. Ontem nós tivemos um culto lá no irmão Mauro. Foi uma bênção poderosa. Eu quero que meus evangelistas entrem nisto. Mas pregue amando as almas, pregar lendo. Eu não gosto muito de ver pregador evangelista, que é 5 minutos só lá, gente, só 5 minutos. Eu não gosto muito de ver pregador lendo, eu gosto de ver pregador pregando, igual o Maguinho pregou ontem, pregando com a alma, querendo puxar o povo para dentro de Cristo. Evangelista que prega lendo, parece que está faltando uma coisinha, faltando amor para arrastar o povo. O povo tem que ver em você amor que raste-o para a palavra. Pregando parece um sermão decorado. Aprenda pôr a palavra no coração, que você vai ter assunto demais para convencer o contradizente. Vamos orar. E aí lá ficou muita gente para ser salvo ontem, não ficou? E está nas suas costas, você vai ter que trazer todo mundo, viu, para a igreja. Deus te abençoe, vamos orar. Oh, Pai Santo, obrigado, Jesus, por esta porção da Tua palavra, Pai. Nós precisamos cada dia mais ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Dá-nos força, Senhor, para continuarmos, Senhor. Guarda-nos em Tua palavra, ó Deus. Oh, meu Pai, não tem um lugar melhor para se estar, a não ser debaixo das Tuas asas, da Tua presença, meu Deus. Ajuda-nos a ser praticante da Tua palavra, cada dia mais em nossas vidas, Pai. Abençoa o pastor Adalto, que ele continue assim, ó Deus, com esse espírito bom, com esse espírito humilde, Pai, para com Tua igreja, meu Deus. Continue nos ajudando, nos abençoando através do Teu Espírito Santo, Pai. E agora, Deus, leva-nos em paz para nossos lares, guardados e protegidos, Senhor, livrando-nos de todo mal, de todo acidente. Que nós possamos estar aqui no domingo para receber mais da Tua palavra, da porção do Teu Espírito Santo. É isso que nós precisamos em nossas almas, em nossas vidas, Pai. É ser cheio do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amanhã teremos culto, 18 horas, lá em Taguatinga. Gente, não é pecado ir lá não, gente. Parece que é uma preguiça. Deus repõe a gasolina para vocês. Em cada culto, lá sábado passado mesmo foi um culto de rachar mamona. Culto de rachar demônio. E pouca gente daqui lá. Vamos lá, é o mesmo ministério, vamos encher de Deus. Olha, nós estamos tendo culto todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vamos entrar na coisa, gente. Vamos saborear a coisa, não fica só de lá de fora com o pescoço esticado, dizendo que é bonito, não. Entre na coisa, você será parte da coisa, não seja um mero espectador. Se pode ir, se pode, não estou falando de pessoas que não podem, às vezes tem uns que não podem, mas se você tem um jeitinho, vai lá, vamos fazer frente, isso ajuda o pregador, ajuda seu espírito, sua alma. Amanhã às 18 horas, vamos deixar a mão desse negócio de distância. Brasília é um lugar de longe, todo lugar é longe, mas o Espírito Santo te repõe tudo que você gasta para esses lugares longe. Deus não fica devendo a gente não. Faz 40, vai fazer quase 50 anos que eu estou nisto, e Deus nunca ficou me devendo de investir na causa, na minha alma. Investir na minha alma é o maior investimento que eu tenho feito na minha vida. E investe na alma com a palavra de Deus. Você quer se libertar? Mas o que você está fazendo para se libertar? Nada.
Nada. Não levanta de madrugada para orar, não vai ler a Bíblia, não lê a mensagem. Não se liberta não, demônio não sai assim de qualquer jeito não. Demônio só sai com a palavra de Deus. Demônio não é bichinho à toa não, gente. Demônio não é bichinho à toa não, demônio é coisa séria. Ele é, depois de Deus, é o mais poderoso que existe na terra. Nós mesmos não damos conta de vencê-lo não. Nós só vencemos ele se nós estivermos cheios do Criador, que é maior do que ele. Amém? Esse é uma proposta, ninguém é obrigado a fazer o que eu falo, eu estou dando uma proposta. O profeta disse, meu dever é pregar, obedecer entre as pessoas e Deus. Mas se você conseguir obedecer, esse é o caminho de vencer. Se você não quer obedecer, então desista de vencer. Mas se você quer obedecer, pense em vitória, que ela vem mesmo, ela vem. Deus prometeu e Ele cumpre. Amém? Deus abençoe, abrace um ao outro. E domingo de manhã, 8 horas, a escola dominical, aquela mensagem, União Invisível da Noiva. Domingo terá uma lembrancinha para as mamães, viu? Domingo terá lembrancinha para as mamães que vierem. Mamãe que vier, mamãe que não vier não terá não, viu? Lembrancinha para as mamães que vierem, domingo, mamães cristã. Não vai trazer visitante não, é mamãe cristã. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode trazer visitante para ouvir a palavra, pode trazer. Deus abençoe. Pensar na emoção de tocar em meu Jesus, o meu ser aqui transborda em louvor, pois finda toda dor, desespero e aflição. Quando Jesus nos estender sua mão, que prazer será sua face contemplar, que emoção sem igual eu vou sentir. Ver Jesus se dirigir